intuito desse vídeo não é fazer algo repetitivo, pois existem inúmeras matérias e vídeos disponíveis sobre o caso Madeleine. Eu apenas gostaria de dividir com vocês alguns fatos que encontrei em decorrência das minhas pesquisas, pois tenho muita curiosidade a respeito de casos não solucionados, e esse em particular é um que me chama muito a atenção. E acabei encontrando algumas coisas bastante interessantes, que inclusive eu não havia encontrado por aqui. Por esse motivo, decidi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês. Não vou me ater a ficar repetindo as informações que a maioria já sabe, pois, como já disse, existe muito material, inclusive aqui no YouTube, que conta quem é Madeleine, sobre o dia do sumiço e as possíveis teorias e acusados. Caso queiram, eu posso fazer algo depois mais especificado sobre o dia do desaparecimento em si, porém, de momento, não acho necessário. Vou apenas fazer um breve apanhado geral para que as informações a seguir não fiquem muito vagas. Então, a Madeleine é uma menina britânica de 3 anos que desapareceu em 2007 enquanto estava de férias com os pais, Kate e Gary McCann, e os irmãozinhos gêmeos Amélie e Sean, em Portugal, na Praia da Luz, no Algarve. Os pais da Madeleine são médicos e junto deles estavam também alguns amigos. O desaparecimento da Madeleine até hoje é envolto em mistério, porque a menina teria desaparecido do quarto do hotel em que dormia com os irmãos, enquanto os pais jantavam em um restaurante a uns 50 metros dali. Sobre o desaparecimento, existem diversos fatos que não fecham, as circunstâncias também levantam mais dúvidas, existem poucas testemunhas e estas não apresentam fatos concretos, os relatos divergem muito entre si, o que torna o caso ainda mais intrigante e até hoje não foi solucionado. Essa então seria supostamente a última foto da menina, tirada no fatídico dia. E esse é um mapa que mostra a localização do quarto onde a menina dormia e do restaurante onde os pais estariam jantando com os amigos, como eu disse, cerca de 50 metros de distância. Existem diversas teorias a respeito do desaparecimento de Madeleine, desde sequestro para ser vendida e, entre aspas, adotada por alguma família, como rapto por algum pedófilo e também a teoria que coloca os pais como responsáveis. E essa teoria basicamente diz que eles teriam dopado a menina, mas que devido à alta dosagem de medicamentos, a menina teria ido a óbito e eles então teriam ocultado o corpo. Cães farejadores foram usados nas buscas. Alguns indícios encontrados poderiam reforçar essa teoria, que inclusive é defendida pelo ex-investigador do caso, o Gonçalo Amaral, que foi afastado desse caso e posteriormente escreveu um livro intitulado Mad, A Verdade da Mentira, em que ele conta detalhes da investigação e diz o porquê de acreditar na culpa dos pais. Feito esse apanhado, eu quero colocar algumas novas informações a respeito desse caso, recentemente reaberto, e para começar eu quero dizer que em 2018, os irmãos gêmeos da Madeleine, o Sean e a Amélie, na época com 13 anos, acabaram sendo perseguidos, fotógrafos e pessoas comuns andavam atrás deles, e o que foi levantado como motivo teria sido a falta de foto deles depois de maiores, porque os pais prezam muito pela discrição dos filhos, então eles não têm uma vida pública comum de redes sociais, por exemplo, eles quase não são vistos em público. Os pais mantêm eles afastados dos holofotes, da mídia em geral, para que eles tenham uma vida o mais normal possível. E isso acabou gerando uma certa curiosidade. As pessoas queriam fotografá-los, queriam saber o que eles pensam a respeito da irmã desaparecida. E, inclusive, teve um incidente que eles estavam em um restaurante tranquilamente e um adolescente teria os fotografado, o que causou revolta nos pais, que acionaram uma polícia, alegando desconforto, perseguição e dizendo que isso era inaceitável depois de tudo que eles passaram. Outro ponto que quero comentar é sobre o novo suspeito que está sendo investigado. O nome dele é Martin Ney.
Ele é um alemão que atualmente estaria cumprindo pena de prisão perpétua, acusado de pedofilia e inclusive teria assassinado 3 crianças. A polícia estaria bem confiante de que conseguiria algo com esse novo suspeito, porém, lembram do Gonçalo Amaral, o ex-investigador que acredita na culpa dos pais e escreveu o livro? Ele disse em entrevista que entende os motivos pelos quais se suspeita do Martin, mas que tem certeza que ele não é o responsável pelo rapto da Madeleine. Gonçalo diz que, por tudo que levantou, a descrição que obteve do suspeito fecha com as características do Gary, o pai da Madeleine, e eles seriam muito parecidos, para não dizer idênticos. Outros acontecimentos que quero compartilhar também é sobre as médiums envolvidas nas investigações do caso Madeleine. Logo que ocorreu o sumiço da menina, foi sugerido aos pais que procurassem ajuda psíquica, algo que aqui no Brasil não é comum nesse tipo de investigação, e nem é permitido que a polícia se utilize, desse tipo de ajuda. Porém, em diversos países, como Estados Unidos e o próprio Portugal, isso é bastante comum. É permitido que médiums trabalhem auxiliando nas investigações por solicitação da família ou até mesmo da própria polícia, principalmente em casos de desaparecimento. Porém, os pais da Madeleine, a Kate e o Gary, teriam se negado, alegando não acreditar em médium. Aconteceu que, com a repercussão do caso e o passar dos anos, algumas pessoas que alegam ter dons mediúnicos foram para a mídia dar suas opiniões, falando que tiveram visões e revelações a respeito do caso, e o que eu achei de mais recente e relevante para trazer para vocês foram o caso de 3 médiums, e eles teriam de alguma forma contatado a energia da Madeleine e teriam notícias dela. A primeira médium é a Fia Johansson, uma portuguesa que trabalha há mais de 20 anos com agências e equipes de investigação privada e a própria polícia. Ela disse acreditar que a Madeleine está viva porque ela alega que consegue se comunicar com os mortos e que no caso da menina ela não teria conseguido essa comunicação justamente porque Madeleine não estaria morta. Isso repercutiu bastante e, em entrevista, a médium disse: Madeleine nunca esteve morta. Eu sei que ela não está morta porque quando as pessoas estão mortas, elas se comunicam comigo, mas ela não. De acordo com a médium, Madeleine estaria com um homem alemão, autor do sequestro. Ela estaria bem, porém não estaria ciente da busca. Ela não lembraria dos pais nem de nada, porque era muito pequena quando foi levada. A médium disse que teria passado para a polícia todas as informações a que teve acesso e disse ter certeza que auxiliariam para o encontro da menina, além de ter dado uma previsão de que entre o ano de 2023 e 2024, Madeleine acidentalmente encontrará a família, mas que não vai saber que são os pais. Ela conclui dizendo que tem mais algumas informações, mas que não poderia revelar para o público por se tratar de uma investigação em andamento. A segunda sensitiva, no caso, é Margaret Carne, que diz ter a capacidade de ver e sentir coisas. Inclusive, ela é bastante conhecida por trabalhar com a polícia e as famílias, dando informações pertinentes e ajudando a desvendar casos, principalmente de desaparecimentos. E ela então teria sido contatada pelos próprios pais de Madeleine, que mesmo tendo anteriormente declarado que não acreditavam em médiums, devido ao passar do tempo e à falta de vestígios e notícias da menina, acabaram recorrendo a Margaret, que teria dito a Kate e Gary que consegue sentir que Madeleine está viva. A médium diz que ela teria sido levada por uma mulher, nas palavras da médium, gorda e usando roupa púrpura, que juntamente com o marido teriam raptado Madeleine. Margaret teria dito algumas coisas, as quais a polícia conseguiu levantar algumas informações que vão ao encontro do que a médium diz, principalmente na questão de que algumas pessoas alegam ter visto uma mulher com as características que a médium descreveu, mais ou menos uns 90 minutos antes da provável hora do rapto da menina. E essa mulher, ela estaria
meio que escondida, observando o movimento em circunstâncias suspeitas, porém até então não teria sido levada em conta essa informação. Mas como bate com o que a médium falou, a polícia estaria tentando levantar maiores informações e teria descoberto que na época do desaparecimento de Madeleine, existia um casal trabalhando como ajudantes domésticos na Praia da Luz e que esse casal, a mulher teria características próximas à descrita pelas testemunhas e pela médium, e o marido, ele inclusive teria sido já condenado por pedofilia, hoje em dia já estaria falecido, mas na época, logo após o sumiço da Madeleine, esse casal também teria desaparecido. Dessa forma, a polícia estaria atrás dessa mulher, os detetives britânicos teriam até viajado para a Bulgária na tentativa de localizá-la, mas até o momento não teriam conseguido. Mesmo assim, os pais estariam bem esperançosos. Finalizando então, se por um lado temos as duas sensitivas que falam que Madeleine está viva e dentro do possível bem que será encontrada, por outro lado temos a médium Elisa Meadows, uma norte-americana que alega ter contato com o mundo espiritual através do seu filho Eric, já falecido, que traz notícias do outro lado, digamos assim, fazendo uma ponte entre ela e os desencarnados, e que dessa forma ela teria notícias da Madeleine, que estaria, segundo ela, morta, e teria feito revelações sobre o que de fato teria ocorrido. No vídeo gravado pela médium junto com sua filha, ela fala com Madeleine, que começa com uma voz aparentemente infantil, dizendo olá, e diz que irá revelar algumas coisas, porém não tudo, para não magoar algumas pessoas. Então ela conta que na noite em que teria desaparecido, ela estava dormindo e teve um pesadelo. Acordou chorando bastante, ela diz que chorava muito e muito alto, porque viu que estava sozinha, no caso só com uns irmãozinhos. Ela chamava a mãezinha, ela se refere assim a Kate, diz que chamava e ela não vinha, até que os pais chegaram e ficaram muito bravos por ela estar daquele jeito. Mandaram ela voltar a dormir, disseram que ela precisava voltar a dormir, mas Madeleine não queria. Ela disse que estava muito triste e só chorava. Então os pais teriam lhe dado um remédio para que ela dormisse e depois que ela adormeceu, eles deixaram o apartamento. A partir daí, ela diz só lembrar da parte em que teria aparecido um amigo do pai e que o pai teria mandado esse amigo levá-la. Ela disse lembrar de estar sendo carregada por esse suposto amigo. Nesse momento, a médium pergunta se viva e ela diz que não, que já estaria morta. Disse ter visto isso já em espírito. A médium pergunta a causa da morte, se teria sido remédio, e Madeleine confirma que sim, que teria sido uma overdose. Ela também diz que foram os pais, porém que no momento que ocorreu o óbito dela, apenas o pai sabia, e com a ajuda do amigo teria arquitetado o plano de sumir com ela, que até então a mãe não sabia disso, mas que depois ficou sim sabendo. Madeleine diz ainda que ficou muito confusa quando se viu sendo carregada pelo amigo do pai, que a colocaram no carro e a levaram por estradas sujas, e que não foi de imediato que se livraram do corpo dela. Diz que esconderam até decidirem o que fazer. A médium faz perguntas, entre elas o motivo para tudo isso, e a resposta foi que os pais, mais especificamente o pai, disse não querer perder tudo pelo qual tinha trabalhado tanto, por isso teria tomado essa atitude. Sobre o amigo que ajudou, ela disse que não iria revelar o nome. Sobre onde estaria o corpo, a menina teria dito que jogaram na água em um local muito fundo, onde haviam navios cargueiros que passavam. Dessa forma, subentende-se que teria sido no mar, poderia ser um porto marítimo por causa dos barcos de carga. Enfim, ela fala que já perdoou os pais e que a lição que eles vão tirar disso tudo já está por chegar, que as respostas estão próximas e que a maior preocupação dela hoje é com os irmãos, que nada aconteça com eles. Ela diz também que não culpa a mãe, mas que infelizmente Kate estaria protegendo alguém que esconde coisas,
dando a entender mais uma vez, por tudo que já foi falado, que o principal responsável seria o pai. Mas ela diz que logo todos vão saber. O vídeo com uma suposta entrevista com o espírito da Madeleine é bastante longo, tem aqui no YouTube disponível em inglês, mas basicamente é isso que eu coloquei para vocês. Madeleine hoje estaria com 16 para 17 anos e há quase 13 desaparecida. Para de fato finalizar, peço desculpas pelo vídeo um pouco longo, porém não consegui resumir mais. Esse é o primeiro vídeo que faço, não pretendo fazer com que vocês acreditem ou não no que eu estou falando, muito menos em médiums. O meu intuito apenas é informar, porque acredito que assim como eu, muitas pessoas se interessam por esse tipo de caso, ficam ansiosas por novas informações e torcem para que tudo se resolva da melhor forma possível, que as pessoas sejam encontradas bem, mas que acima de tudo os casos tenham um desfecho para dar alento às famílias e a todos aqueles que buscam por solução. Então, se gostaram, deixem o seu like, comentem e, se possível, se inscrevam, porque só assim eu vou saber que de fato gostaram e me motivar a seguir trazendo vídeos para vocês. Por hora é isso, muito obrigada a todos e fiquem com Deus.